E aí, gente? Menos gente ainda, misericórdia, vão pensar que eu falo assim mesmo. Menos pessoas ainda aqui na hora dessa aula. O povo tá desanimadinho hoje. Não, até que tá chegando mais gente aqui, ó. Pera aí só um pouquinho, que tem gente entrando aqui. Aline, você não tá lá por quê? Ontem você tava lá? Acordou agora, né, Aline? À toa. Não, ela tava na outra aula. Acordei não, tava assistindo outra aula, uai. Tava. Minha que Nossa, afronta. nem se viu, socorro. Cadê o Lucas? Fugiu. Foi ele. É, tô com gente. Ah, tá chegando mais gente, eu já ia começar. Nós só temos mais a semana que vem de aula e depois já é semana de prova. Então, temos o conteúdo de hoje, o conteúdo da semana que vem, e aí depois já é semaninha de prova. Então, vamos lá. Hoje eu postei para vocês no AVA um livrinho muito legal, em PDF, que é uma coletânea de estudo de caso. Então, até vou mostrar para vocês aqui o sumário, o índice dela, para vocês terem uma ideia de quantos temas diferentes de estudo de casos são contemplados nessa coletânea. E eu selecionei pelo menos dois para a gente conversar hoje sobre esses dois estudos de caso. Por que, que a gente vai trabalhar estudo de caso hoje? Por dois motivos. Primeiro, porque essa aula ela deve ser mais prática, deve ser mais a atuação do psicólogo na área escolar, né? Então, a gente vai falar sobre essa prática dentro do estudo de caso. E segundo, porque uma atividade que vocês vão fazer valendo nota para a segunda VA é um estudo de caso que eu vou postar. Então, vocês já têm que ter mais ou menos uma ideia de como que se trabalha um estudo de caso nessa vertente da psicologia para poder conseguir fazer essa atividade depois, certo? Então, eu vou compartilhar a tela para mostrar a coletânea para vocês. Olha só, eu vou mostrar o artigo número 3, que foi o que eu escolhi para a gente conversar, e depois eu vou lá no índice para vocês darem uma olhadinha na diversidade de temas que tem em relação à psicologia escolar. Esse artigo, ele é bem dolorido, assim, bem difícil, porque fala de uma realidade brasileira, infelizmente, e é um caso de abandono afetivo. Então, vamos lá. Deixa eu aumentar a letra aqui, antes que a Ana Luísa pede. Um caso entre tantos de abandono afetivo. Foi uma professora de ensino religioso da PUC de Minas que escreveu, que ela chama Alessandra Fonseca de Mello, tá? O resuminho. O presente artigo se trata de um fenômeno muito presente entre crianças e adolescentes dos nossos dias, tanto da escola pública quanto da particular, que tem causado uma série de dificuldades e transtornos na vida dessas pessoas no cotidiano escolar, que é o abandono afetivo. Quando eu falo de abandono afetivo, antes mesmo de eu ler o artigo, o que vocês acham que é? A criança está na escola, assim, que tipo de situação que vocês acham que pode ser? Abandono afetivo.
Ninguém quer arriscar? Professora, isso é em relação aos pais da criança ou é, tipo, em relação aos professores? É em relação à vivência da família num contexto geral. Pode ser em relação aos pais, sim. Em diversas situações, Ana Luísa. Pode ser o caso desse menininho aqui, que a mãe dele faleceu. Pode ser o caso de uma criança que eu conheço, que a mãe foi trabalhar fora do país e deixou o filho com a avó. E o menino desenvolveu diabetes. O médico falou que era por uma questão afetiva, ele adoeceu. Essa mãe, no caso que eu estou falando, ela voltou imediatamente, quando ela soube que ela não imaginava que iria acontecer uma gravidade dessa. Infelizmente, a diabetes não tem reversão, não foi só porque ela voltou que ele sarou, né? Mas ela ficou com medo de provocar um mal maior, ela voltou. Então, só para a gente ter noção de como que a criança se sentindo abandonada, a criança se sentindo rejeitada, ela pode desenvolver alguns aspectos que vão prejudicar seu desempenho escolar. É por isso que o psicólogo escolar vai ser acionado. Vou contar a história rapidinho e depois a gente discute sobre ela. Educar nos dias atuais não é uma tarefa fácil. Aí fala um pouco dos desafios da educação. Fala que... Oi. Tem umas tarefas lá na plataforma de matemática da semana 3 e 8 do terceiro trimestre da Leblon, que a gente fez. Meu amor, a mamãe tá em live. Você anota lá o que tem que fazer, a gente faz depois. Semana 3, e você não fez ainda? Lascou. Um dos desafios que a escola vai enfrentar é a questão da formação da família, que a estrutura e a dinâmica familiar, ela tem se transformado ao longo dos tempos, né? E uma dessas transformações é que a mulher, ela está sendo responsável, uma das responsáveis pelo sustento da casa, e ela precisa se ausentar para trabalhar. O trabalho de algumas, no caso, exige uma dedicação muito maior, uma dedicação contínua. E também nós temos percebido que os casos de pais separados também têm aumentado. E às vezes as pessoas que se tornam responsáveis pela educação da criança não estão dando os limites necessários, porque se encontram poucas vezes com o filho, etc. Pessoal, quando a gente fala de mãe trabalhar e ficar pouco tempo com o filho, ou ficar um tempo de convívio prejudicado, nós não estamos falando só de uma mulher de classe mais baixa ou de classe média, não, tá? Nós estamos falando, inclusive, de uma mulher que pode ser médica. Ela é médica, o filho pode morar num condomínio luxuoso, ter tudo de material para o seu desenvolvimento, mas a mãe e o pai têm que viajar constantemente, têm que fazer plantões constantemente, e esses filhos ficam por cuidados de terceiros, seja de um outro parente, seja de uma babá, de uma cuidadora. Então, não é uma característica específica das classes mais baixas, esse caso da mãe trabalhar e as crianças não conviverem com a mãe. Infelizmente, isso pode alcançar qualquer classe, certo? Bom, muitos hoje em dia são educados ou cuidados por padrastos, madrastas, avós, tios, entre outros. Esses responsáveis já estão ocupados, envolvidos com outras coisas quando chega esse menino ou essa menina, porque por algum motivo o pai se ausentou. Esse é o caso do André, que é o nome fictício desse menino, desse estudo de caso, que o André tem 13 anos e foi para essa escola que essa professora escreveu a respeito dele. O que aconteceu com a história do André? O André, quando ele tinha 1 ano e meio, ele perdeu a sua mãe. A mãe dele faleceu por causa de uma depressão, posteriormente ela suicidou. Os seus avós paternos já tinham falecido.
Então, ele nem conheceu antes dele nascer. Então, seu pai ficou com ele até os dias de hoje, cuidando dele. O pai do menino ficou com ele. Só que esse pai é uma pessoa instável, emocionalmente falando, que sobreviveu basicamente da pensão que a mãe deixou para o filho. Então, olha só, o tanto que esse menino já andou, olha a jornada dele. Logo após o falecimento da mãe, o André foi levado para a casa dos avós maternos, onde ele ficou pouco tempo. O pai reivindicou a guarda e aí ele ficou com o menino. E aí a visita dele para as avós ficou restrita a cada 15 dias. Então, o menino, que antes estudava numa escolinha pequena do bairro, para a mãe dele poder trabalhar, foi colocado numa escola pública. Só um minutinho que eu vou ligar o computador na tomada. Então, ele estudava numa escolinha particular e foi estudar numa escola pública, sem critério, sem acompanhamento. O André foi para essa escola e todo mundo da família achava que ele estava sendo bem cuidado, que ele estava se desenvolvendo. Só que algumas de suas tias perceberam que ele não estava se alimentando adequadamente. Uma chegou a dizer que já encontrou ele sujo. A roupa que ele estava usando era muito pequena para o tamanho dele, estava ficando apertadinha, rasgada. E esporadicamente elas intervinham, tentando aliviar a morte da mãe, tentando dar afeto para essa criança. Em 2006, o avô dele morreu e a avó, preocupada com o futuro do menino, resolveu matricular esse menino numa escola particular. Foi nesse período, então, que ficou evidente o sofrimento da criança, porque todo mundo percebeu o descuido, desatenção e ausência o tempo todo. E aí, eles foram surpreendidos com a primeira bomba de André. Quando a gente fala bomba, é que ele reprovou. No final do ano, ele não tirou mais do que 30 na maioria das disciplinas. Ou seja, só pode ver que o menino não estava bem porque ele reprovou, tirou 30 em todas as disciplinas, insuficiente para que ele pudesse fazer uma recuperação. O menino, que era o mais inteligente da sua sala, revelou, portanto, uma fragilidade que ninguém podia imaginar. Aí todo mundo começou a se apegar a algumas justificativas. É o choque, que ele estava na escola pública, agora veio para a escola particular. É porque a quinta série é muito difícil. Só que no ano seguinte, eles fizeram algumas modificações, acreditando que ia resolver o problema. Ele permaneceu na escola e começou a contar com o apoio pedagógico. E olha que legal, ele começou a receber apoio psicológico 3 vezes por semana. E aí o que aconteceu? No início do ano ele teve notas boas, fazendo inclusive que todos acreditassem que o problema dele tinha sido resolvido. Só que ele diminuiu as idas ao psicólogo e daí, na segunda etapa do ano, as notas caíram. Choveram chamadas da coordenação pedagógica para o pai dele, reclamação de professor, né, reclamação de coleguinhas, e ficou nítido que ele estava tendo de novo um sentimento de fracasso. Tanto o menino começou a se sentir fracassado quanto os seus familiares. Recentemente, esse menino tem ficado, então, a maior parte do tempo com as tias, que resolveram se unir para poder ajudar esse menino. Porque foi cogitada até a possibilidade de procurar o conselho tutelar para elas reclamarem a guarda dessa criança, porque o pai dele está lutando para ficar com ele, exatamente, eu imagino que é por causa da pensão, gente, é o que dá a entender. Mas as tias estão brigando pela guarda desse menino. A psicóloga identificou um alto grau de ansiedade e dispersão no menino. Ele foi levado para o psiquiatra, está fazendo uso de antidepressivo, e aí o caso encerra sem uma solução.
O futuro de André ainda é incerto, mas muitas vezes o sentimento é de que ele precisa, mais do que qualquer coisa, ele precisa de cuidados de uma família. Então, pessoal da psicologia, se você estivesse trabalhando nessa escola como psicólogo escolar e aparecesse um André desse para vocês, o que vocês acham que seria possível fazer? O que vocês acreditam que existe nesse caso? Vamos lá? Vamos resolver esse problema? Deixa eu perguntar. Vinícius, o que você acha? Oi, professora. Oi, você tá aí? Você ouviu o caso? Não. Lembra até uma coisa que tem na minha família também, né? Que passou por essa questão de abandono parental, mas é um pouquinho pior, né? No caso, é com as duas sobrinhas que eu tenho. Uma, meu querido, meu irmão, né? Ele namorava com uma moça, os dois eram novos e depois que teve a menina, ele nunca deu nenhuma atenção para ela, já chegou até a falar que nunca gostou dela, Meu né? Deus. E o outro foi quando esse mesmo meu irmão meu, ele casou, aí a mulher dele traiu ele, depois que ele arrumou o segundo casamento, ele nunca mais deu moral para outra filha, né? Aí eu vejo também a questão dos problemas que geraram por conta desse abandono parental e tudo. É um negócio complicado, né? As meninas têm, as suas sobrinhas têm dificuldade escolar ou elas têm algum transtorno? O que você quer dizer como complicação? A mais velha, ela já teve problema sério com bulimia e anorexia, e a outra eu não cheguei a ter muito contato, né? Mas teve outros problemas também que foram resultantes também por conta disso. Entendi. Com certeza o transtorno de alimentação tem a ver com essa questão do desamparo afetivo. E a respeito do André, pessoal, desse caso que a gente acabou de ler. O menino que perdeu a mãe quando ele era neném, então ele não sabe que a mãe suicidou, assim, na época ele não entendeu o que estava acontecendo. Provavelmente depois ele soube, né, o que tinha acontecido. Ele ficou com um pai que não tinha estabilidade emocional. Então isso de alguma forma compôs a sua estrutura histórica, né, de personalidade também. E aí ele ficou com vó, com vô, com tia. E aí, o que vocês... Eu não vou ficar falando muita coisa não, gostaria que vocês participassem um pouco mais. Vamos conversar sobre a história desse menino, o que a gente poderia indicar para ele. Professor, eu acho que, tipo assim, minha resposta não é muito específica, mas eu acho que alguma espécie de dinâmica de grupo poderia ser bom para ele. Eu acho que o fato de que talvez o afeto seja um construto muito, sei lá, muito diluído, muito confuso na cabeça dele, talvez se ele ouvisse de outras crianças como elas se sentem, pelo que elas passam e tudo mais, fosse ajudar a dar nome ao que ele sente, e porque a senhora mesmo falou que no início do ano ele teve melhora, e depois ele... Caiu de novo. Caiu de novo, mas o que eu mais observei foi que você falou que ele foi menos no acompanhamento, e aí teve queixas de professores e alunos. Então, acho que tipo algum tipo de dinâmica de grupo, de conversação, de explanação de todo mundo, talvez fosse interessante para que ele conseguisse dar nome aos sentimentos dele e conseguisse ser trabalhado exatamente, porque ninguém conseguiu apontar, digo assim, ninguém, assim, os familiares, os responsáveis não conseguiram apontar a razão principal, talvez conhecendo, tipo, levando uma coisa mais terapêutica, sabe? Porque eu sei que nós, como psicólogos escolar, não poderíamos fazer um trabalho, tipo assim, clínico, mas talvez propondo uma atividade em conjunto, tudo mais, tipo, repondo a questão afetiva no ambiente escolar. Talvez ele se tornasse um ambiente de desenvolvimento dessa área dele, talvez. Uma boa ideia, Lucas. Obrigada. Eu acho sim que ele realmente
pelo desempenho escolar que ele já teve, e tem aquela frase que fala que ele já foi tido como um dos melhores da sala, esse menino não tem problema cognitivo. Ele não apresenta nenhum transtorno, né, cognitivo que a gente possa apontar uma dislexia, um TDAH, etc. Então, a gente percebe que a dificuldade dele é relacional. Então, ótimo, a ideia de uma dinâmica seria interessante para conversar sobre as questões afetivas. Porque é exatamente isso, Lucas, né? As pessoas, às vezes, a criança ou o adolescente que não tem pai ou não tem mãe, ele tem essa sensação de abandono, essa sensação de não ser amado, mas quantas crianças e adolescentes têm pai, têm mãe e têm esse sentimento também? E eu fico pensando, nem sei qual que é o pior, né? Porque você não ter a presença de uma mãe para dizer que te ama e cuida de você é negativo, é horrível. Mas e quem tem e não apresenta sentimento e não demonstra, e o adolescente não se sente amado? Então, essa elaboração afetiva, ela pode ser feita por parte de um grupo. Achei interessante a sua proposta. O que você ia falar? Nossa, falei, pois é mesmo. Outra ideia, ou o que vocês viram lá, além disso, gente, que poderia ser trabalhado? Tem mais coisa aí. Quem que vai falar dos 4? O Lucas? Vocês vão ligar o microfone ou qual? Vocês ficam falando, mas eu não estou ouvindo? Pessoal, o que precisa ser trabalhado com esse menino, porque ele já está adolescente, o que precisa ser trabalhado com ele é a questão da resiliência. A ausência de cuidado, a ausência de pai e mãe, a ausência de afeto, isso já está, isso já é definido, sabe? Não tem como voltar no tempo, não tem como fazer um retrocedimento aí e falar, vamos cuidar dele, então. Não, já está. Ele já teve essa ausência, ele tem essa carência. Então, o que precisa ser trabalhado é, quando eu dei a dica aqui, né? Não é só porque ele não tem pai e mãe presente que ele tem essa carência. Tem gente que tem pai e mãe presente que tem a carência. Então, precisa ser trabalhada resiliência. Ideias, por favor, agora vocês precisam falar para a gente passar para o outro caso. Ideias de dinâmica, de trabalho, de oficina, para trabalhar a resiliência dos adolescentes de 13 anos. Nossa, mas hoje está igual um caminhão de preguiça. Vou pôr vocês na ladeira, ver se vocês pegam no tranco. Tá precisando, Maria Fernanda. Quando for falar aí, vocês tampam a boca, porque eu leio lábios, né? Inclusive, já vi várias coisas aí, então. A hora que vocês rirem, então, e sumiram da câmera, eu sei exatamente do que é que vocês estavam rindo, porque o Lucas falou lá. Então, alguém tem uma ideia para trabalhar a resiliência? Eu vou dar de tarefa para casa para vocês me escrever uma oficina, se ninguém falar aqui agora. Alguma coisa para fazer sobre resiliência. Não é possível? Então tá, vou escrever um arquivo lá no AVA, tarefa. Criar, vou escrever. Gente, por favor, fala alguma coisa. Aí. Professora, seria, no caso, a questão do esporte uma forma de ajudar a criar resiliência para as crianças? E também, eu acho que a literatura também pode ajudar um pouco, né?
para Várias que, coisas. além da resiliência, um pouco de empatia. Pelo menos sempre me ajudou com problemas durante o período da adolescência, alguns problemas familiares, essas duas coisas. Esporte, o que você falou mais? Literatura. Uma oficina Isso. na área de esporte, uma oficina na área de literatura. Ótimo. Tati, Oi. eu tô pensando em outra coisa aqui. Eu tô pensando assim, essa criança passou a vida dela toda em uma situação de negligência emocional, então talvez ela nem saiba como construir esse afeto. Eu acho que, igual o Lucas falou, ela tem que primeiro aprender a construir esse afeto para depois ela conseguir passar por uma ressignificação disso tudo, entende? Talvez Sim. entrando em contato com coisas que foram da mãe dele, por exemplo, por fotografias ou entrando em contato com a família da mãe, escutando histórias sobre a mãe, sobre a história dos pais ou algo assim, ele consiga pelo menos entender que ele foi uma criança desejada ou amada e também pelos outros membros da família, né? As tias que estão lá com ele e tal. Então, eu acho que, tipo, se ele construir primeiro uma boa base afetiva, talvez para ele ser resiliente na situação seja muito mais difícil, né? Porque primeiro ele tem que aprender a se relacionar. Eu não sei, Ana. Assim, na verdade, o caso traz para a gente poucas informações, não seriam suficientes para a gente fazer esse resgate que você colocou, né? Quando você fala assim, resgatar um histórico da mãe, poxa, se a mãe suicidou quando ele tinha 1 aninho, essa gravidez pode não ter sido planejada, ele pode não ter sido de fato esperado ou programado. E outra, voltar nessa dor não seria possível para ele fazer essa reconstrução. Ele ficaria muito no nível da fantasia e da idealização de uma mãe fantasma que não tem. Não, Tati. Tipo, em relação às outras familiares, entende? As tias que eu falei, por exemplo, as tias que estão com ele, que estão ajudando, é muito difícil. Pelo que está na história, se ele já ficou, se a mãe suicidou quando ele tinha 1 ano e ainda teve essa briga aí do pai ter que entrar para poder pegar a guarda do menino e tal, mas as tias aparentemente, pelo que a gente tem na história, estão fazendo uma função meio materna assim agora, né? Sim. De tipo de cuidado e de relação afetiva e de tentar resgatar esse sentimento dessa. Só que o que eu tô falando é, tipo, nesse sentido, entendeu? Não em relação à mãe, em relação à família mesmo, sabe? Em relação aos sentimentos da família, em relação a construir valores familiares antes, para ele conseguir passar por isso, entende? Entendi. Nesse sentido, sim. Quando você começou a falar, eu até pensei que você ia falar num sentido mais inicial, que eu acredito que também seria interessante, trabalhar com essa criança. Eu sei que ele não é autista, não tem nenhuma característica, mas ele tem uma dificuldade emocional, afetiva, né? Então, achei que uma oficina falando sobre emoções, né? Dar nome às emoções, identificar as emoções, descrever, colocar carinha, né? Fazer um trabalho de emoções básicas, como se sentir quando está triste, feliz, cansado, assustado, quais são as reações. É como se fosse uma oficina com o nome de inteligência emocional, porque ele tem essa tristeza, essa depressão, que pode ser uma característica tanto hereditária, porque a mãe tinha depressão, como também pode ter se constituído por causa dessa ausência de afeto. Então, se ele conseguir identificar o que ele sente e descrever o que ele sente, tem como ele trabalhar essa emoção também. E aí sim, eu acho que entra essa sua sugestão de trabalhar com a família, né? Uma ideia de levar para casa, construir uma árvore genealógica, colocar fotos nessa árvore, uma troca familiar. Porque o que eu percebo muito é que nas escolas tem Dia das Mães, Dia dos Pais, e aí algumas escolas já estão respeitando essas perdas, porque muitas crianças
podem não ter a mãe, não ter o pai, às vezes são criadas pela avó, às vezes existe a mãe, mas a mãe é ausente, às vezes tem o pai, mas nunca conheceu o pai. Então, muitas escolas criam o Dia da Família, que é uma saída maravilhosa. Ao invés de ter o Dia das Mães ou o Dia dos Pais, que tem uma criança ou outra que fica lá chorosa porque não tem esse progenitor, aí faz o Dia da Família. E aí, quem é a pessoa com quem você vive? Quem é a sua família? E aí é muito legal a criança perceber que ela não tem mãe, mas ela tem uma avó, ela tem uma tia que substitui, que tenta fazer esse papel de cuidadora. E aí, nesse sentido, há a construção da resiliência. Entenderam qual que seria o papel do psicólogo? Oi, Ana Luísa, pode falar. Foi nesse sentido mesmo que eu falei de, tipo, reconstruir as memórias da mãe, sabe? Da família. De tipo, para ele saber as origens dele. Não no sentido de, por exemplo, dessa relação com esse suicídio e tal. Mas, tipo, para ele saber de onde que ele veio, sabe? De que ele tem uma família, que tem parentes e que tem outras pessoas além do pai que tá ausente, sabe? Legal, não, agora eu entendi a sua ideia. Nesse sentido, ela é positiva, ela é interessante, sim. O que eu queria fazer com essa aula aqui, com essa atividade aqui, gente, é para vocês terem uma noção de que como que o psicólogo escolar vai trabalhar na prática. Porque nós não vamos fazer o atendimento desse André individualmente. Nós não vamos levar ele para a sala e fazer essa construção dessa oficina de emoção só com ele. Mas assim como ele, com certeza existem outras crianças que podem ter numa proporção maior ou menor, uma carência afetiva também, né? Então, o que a gente pode trabalhar dentro da escola? Esse momento de dinâmica familiar. Então, a gente pode propor uma oficina para ser feita em casa. Então, cada criança leva uma cartolina, traz a sua composição familiar, quem mora na minha casa, o sobrenome de quem que vem, porque tudo isso compõe a identidade da pessoa. Então, esse menino, ele precisa saber quem é ele. Essa carência afetiva toda é porque ele não tem uma construção de identidade positiva. Ele não tem mãe, ele não tem casa, ele não cria raiz, ele não cria musgo. Cada ano ele está na casa de um parente, cada ano ele está numa escola diferente. Nossa, até rimei. Então, o parente com o diferente. Então, eu acredito que essa visão, mesmo sendo vem um problema, doutora, eu queria que você conversasse com o fulaninho, porque ele está apresentando, nossa, tadinho, perdeu a mãe, não reprovou na outra escola, tá aqui, tá bom, vou fazer alguma coisa, mas você não vai fazer alguma coisa por esse fulaninho só, você vai fazer alguma coisa no geral, no macro, e isso vai atingir o fulaninho também. Mas faz o encaminhamento dele para um psicólogo. Ele precisa de um atendimento individual, mas aí a família tem que levar. Ah, a família carente não pode. Leva lá na clínica da Uni, dá o telefone, os alunos lá atendem de graça, manda para lá e assim por diante. Né? Nós temos que fazer. O que eu gostaria com essa aula, com esse estudo de caso, era fazer vocês entenderem quais atitudes o psicólogo escolar pode tomar diante dessas problemáticas que vão surgindo. A vontade que dá é pôr esse Andrezinho aí no colo e cuidar dele como um indivíduo. A vontade que dá é essa. Mas não é o papel do psicólogo escolar cuidar de um aluno dentro de uma escola cheia de alunos e cheia de problemas. Ficou claro? Vocês entenderam qual que é o propósito dessa dinâmica aqui, desse estudo de caso? Bom, só faltam 4 minutos para encerrar esse link. Eu vou apresentar o outro estudo de caso e aí a gente volta no link seguinte para poder também fazer essa mesma dinâmica que a gente fez. Vocês tentarem dar uma solução como psicólogo escolar para esse problema que vai aparecer. Espera aí, não sai daí não. Deixa eu compartilhar a tela. Cadê? Ok.
É o caso número 3. Não, a gente falou do 3, Tatiana. Agora é o 4. Esse caso, a gente falou de carência afetiva, né? Mas esse caso aqui também é uma lição de vida que vai falar de violência. Como lidar com um aluno problema? Uma lição de vida. O resuminho dele. Ai, esse trem passou muito rápido. A violência protagonizada pelos jovens na escola é uma realidade inegável. A sociedade terá que se organizar e insurgir ativamente contra esse fenômeno. De igual modo, a escola tem que ajustar os seus conteúdos programáticos e acercar-se mais das crianças. Devido às exigências, as famílias muitas vezes destituem-se da sua função educativa, delegando-a à escola. No meio de toda essa confusão, quem está? As crianças, que atuam conforme aquilo que elas observam e agem de acordo com o estímulo do meio que oferece modelos de conduta questionáveis. Olha só o que esse estudo de caso vai trazer para a gente. O que tem acontecido muito. A família delega para a escola a função de educar. Gente, quem educa é a família. A escola ensina o currículo, tá? Então, não está escrito em lugar nenhum que é a escola que tem que educar as pessoas. Mas muitas vezes, em muitos lares, as pessoas têm essa visão equivocada e delegam. Não, lá na escola se vira, dou conta desse menino, não. Lá a professora dá um jeito nele. Então, acontece muito esse tipo de caso. Esse artigo vai relatar a história de lição de vida de não só para um educador, mas para todo mundo que se preocupa com a educação. Era o primeiro dia de aula na Escola Municipal Sales Pereira, num pequeno bairro de Belo Horizonte. Uma turma de 7ª série, com 80% dos alunos considerados bons no rendimento e na disciplina. Alguns alunos tinham um perfil diferente, um deles em especial tinha 16 anos. Alisson, nome fictício, é o nome que a gente vai dar para esse menino desse caso. Alisson mora com sua família, pai, mãe, 4 irmãozinhos menores. A mãe é lavadeira, o pai trabalha capinando roça e é alcoólatra. Essa professora que conta a história diz que quando ela chegou para a escola, ela já foi alertada sobre o comportamento do Alisson. Agressivo, rebelde, usuário de drogas. E uma observação importante, ele tem boas notas, mas um péssimo conceito em disciplina. Ele era visto por todos como um encrenca da turma. Ele era o líder de um grupo, todos aprovavam suas ideias, ou as suas gírias, os seus raps. Meu primeiro contato com ele não foi o dos melhores, a professora conta. Durante uma aula, manteve-se agitado, falante, cantava, falava alto, atrapalhando a concentração da turma. Tratei-o com firmeza, mas meio ríspida. Questionei o seu comportamento e pedi que ele não se comportasse assim durante as minhas aulas, senão eu ia pedir para ele sair da sala. E ele respondeu, não me importo com nada, não me interessa essa de escola, muito menos essa aula de português. Faltam 20 segundos, eu vou encerrar esse link e a gente volta para saber o que aconteceu com Alisson. Não percam os próximos capítulos do nosso estudo de caso. Voltem.